O arco de Shibuya trouxe muitos acontecimentos, e um deles foi o reencontro do Itadori com o Mahito, o que acabou gerando a possível morte da Nobara. Então já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para receber a notificação do canal e deixe seu like no começo do vídeo para estar nos ajudando. O link nas nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, segue a gente lá e bora comentar sobre esse reencontro. Depois de ter visto a Nobara ser atingida por um golpe do Mahito, o Itadori acaba se lembrando de sua derrota para o Chozo e também do massacre que o Sukuna fez e a morte do Nanami. Com isso, a sanidade do Yuji chegou ao seu limite, mas ele não tem tempo sequer para se lamentar, porque o Mahito ataca ele. Utilizando um raio negro, o Mahito acerta um golpe no Yuji que faz ele ser arremessado para muito longe. E nos é explicado que as faíscas negras não escolhem quem abençoar. E com isso, o Mahito começa a falar com o Yuji, que aposta que ele pensou que ia fazer um controle de pragas ou um extermínio de fantasma, tipo aquelas histórias de faz de conta, e que ele veio para Shibuya com uma determinação meia boca. E ele era inocente por isso. Porque isso é uma guerra, não uma batalha para corrigir o que está errado, mas sim uma batalha de verdade. E a justiça do Itadori é fraca. Você sou eu, Itadori. Eu mato sem pensar duas vezes, do mesmo jeito que você salva as pessoas sem pensar duas vezes. Os instintos de uma maldição contra a tal dignidade obtida pela razão humana. É uma batalha para saber quem vai continuar de pé em 100 anos. Como você pensou que poderia me derrotar sem entender isso? Me conta, Yuji, você já parou para contar quantas maldições você já matou? Não, né? Nem eu. Como se eu me importasse com quantas pessoas eu já matei. Eu tenho certeza que vou também acabar te esquecendo. Depois disso, o Mahito ele se prepara para acabar com o Itadori. E quando ele ia acertar o golpe, ele some da sua frente. E o Todo aparece. Ele havia mudado de lugar com o Mahito. Junto dele tem um aluno do primeiro ano da escola de Kyoto, e ele diz que tratou a garota, mas provavelmente ela já está morta. Nisso, o Todo chama pelo Itadori e diz para ele acordar, porque a luta deles acabou de começar. Mas o Yuji ele não pode mais lutar, ele já está completamente destruído. Ele diz que não foi só a Nobara, o Nanami também morreu. E o Sukuna matou várias pessoas. Ele tentou ajudar mais pessoas, mas não conseguiu. E nesse momento o Itadori está se achando um assassino, um demônio. E o que ele pensou que era sua convicção era apenas uma desculpa. Por isso ele não pode se perdoar. O Mahito tenta atacar o Itadori mais uma vez e diz para ele falar mais alto. Mas o Todo usa os seus poderes mudando os dois de lugar e dá um chute no Mahito. E ele fica impressionado com aquele poder, porque mesmo sabendo o que vai acontecer, ele é pego de surpresa. Então o Todo ele começa a conversar com o Itadori e diz que eles são xamãs feiticeiros. Ele, o Itadori, a Tokizaki e o Sr. Nanami. Todos os seus aliados juntos, eles são xamãs. Enquanto eles estiverem vivos, os amigos que se foram não terão sido derrotados. Não é sobre pecado ou punição. No momento em que nos tornamos xamãs, nossas vidas não podem ser limitadas a esses infortúnios. E procurar um sentido ou lógica na morte pode sujar as memórias de quem perdemos. Mas, ainda assim, o que te confiaram? E ele diz que o Itadori não precisa responder isso agora. Mas, até ele achar uma resposta, não é para ele ficar parado, porque para aqueles que vivem como xamãs, essa é a punição que devemos suportar. O Todo ele começa a lutar com o Mahito e o Arata aproveita essa situação e usa sua técnica amaldiçoada no Itadori e diz que os ferimentos dele não serão curados, mas ele conseguiu parar o sangramento. E isso só vale para os ferimentos que ele já tinha. Sua técnica não o ajudará com novos ferimentos. Ele também revela para o Itadori que fez o mesmo com a Nobara, mas ela já não estava mais respirando e nem tendo pulso, mas suas chances de sobreviver não são zero, porque não fazia muito tempo desde que ela sofreu o ataque. Então ele ia pegar ela e recuar, mas não era para o Itadori ter muitas esperanças que ela iria conseguir escapar.
Já durante a luta, o Todo ele está conseguindo se manter distante usando a sua técnica amaldiçoada, mas o Mahito usa dos corpos modificados que ele carrega para tentar acertar o Todo. E o seu objetivo é conseguir usar novamente o Raio Negro. E quando ele já está perto de conseguir, o Todo troca de lugar mais uma vez, mas dessa vez com o Itadori, que já estava preparado, e ele desfere um Raio Negro no Mahito que destrói completamente o braço dele, que ele tinha usado para se defender. E assim, de volta dos mortos, o Yuji retorna para lutar ao lado do Todo. E durante o combate dos três, o Mahito percebe que a alma do Todo está em 100%, mas ele consegue matar ele com apenas um toque. Já a alma do Itadori está em torno de 10%, e ele mesmo está com 40%, porque o seu sósia foi esmagado, e a rapidez dos golpes e o Raio Negro tiraram muito dele. E ele diz que a culpa de tudo isso é da Nobara, que conseguiu deixar sua marca mesmo sendo uma ninguém. Mas antes de tudo, ele precisa cuidar dessa troca, e ele prepara mais um dos corpos modificados e joga na direção do Todo, mas dessa vez ele troca de lugar com o objeto, e isso surpreende o Mahito. Então o Todo começa a pensar que se ele aceitar o jeito que está hoje, a amizade deles não vai durar. E até esse espírito amaldiçoado usa o Raio Negro, por isso foi ele que ficou para trás. Você ficou mais forte, irmão. Você vai ficar parado aí? Aoi Todo. Vai deixar o seu irmão se sentir sozinho de novo? Então o Todo desfere um chute no Mahito, utilizando o Raio Negro. Mas o Mahito ele consegue se defender daquele ataque, porque não importa o quão forte seja o ataque, se ele não conseguir acertar a sua alma, não terá efeito. Mas agora, depois de usar o Raio Negro, os três estão tirando 120% dos seus potenciais. E para poder conter a troca do Todo, o Mahito utiliza um ataque em área. Assim, os três vão em direção à superfície. E lá em cima, o Todo agarra o Mahito e o Itadori aproveita isso e corta a cabeça dele com um chute. O Mahito aproveita isso e divide o seu corpo. E com a manipulação de alma, ele junta várias almas com fraca rejeição para formar um novo corpo, uma alma polimórfica isônera. Depois a luta retorna, mas o Todo ele percebe que a divisão que o Mahito fez não pode ter sido de 50-50, porque ele está conseguindo manter ele e o Itadori separados. Então a divisão foi de 80-20 e o de 20% de poder está enfrentando o Itadori. Então o Todo decide deixar isso para ele, e ele próprio vai cuidar dos humanos desfigurados, que ele acredita ser de nível 2 ou 3, mas ele acaba sendo atingido por um soco daquele corpo que surpreende ele e o Itadori. O soco é tão forte que o Todo é arremessado para muito longe, mas não acontece nada com ele. E colocando a sua energia amaldiçoada em uma pedra, o Todo consegue mudar de lugar com ela, e assim ele acerta um soco naquele corpo amaldiçoado. E ele fica surpreso, porque aquele corpo amaldiçoado tinha todo aquele poder e morreu com apenas um golpe. Mas ele entende que aquele poder destrutivo foi o resultado de gastar muitas almas de uma vez só. Eles são humanos modificados, especializados em ataque, e ainda tinha 2 deles para ele enfrentar. Enquanto o Todo está ocupado, o Mahito aproveita a situação para atacar o Itadori com vários corpos modificados. O Itadori desvia de tudo e tenta acertar um chute no Mahito, mas ele acaba segurando a perna dele e joga ele para longe. E quando ele vai se aproximar do Itadori, o Todo já estava ao lado dele. E sabendo que as almas modificadas não foram bastante, e se ele tentar usar a sua expansão ele vai ser morto pelo Sukuna, o Mahito resolve apostar. Será tudo ou nada. Expansão de domínio, auto-personificação da perfeição de 0.2 segundos. Com a ativação do domínio, o Todo ele tenta se defender ativando um domínio simples que ele herdou de sua mestre, a Yuki Tsukumo. Já o Itadori ele parte para cima para tentar exorcizar o Mahito antes que ele ative a sua transfiguração ociosa. Mas o Mahito ele foi muito mais rápido e já havia ativado a sua técnica amaldiçoada. E o uso de um domínio inato
além da ativação da técnica amaldiçoada, os dois processos combinados em um só foi um movimento sublime feito pelo Mahito, enfraquecido devido ao raio negro. Então é mostrado, no domínio do Sukuna, o Mahito frente a frente com ele, e lá ele o desafia e diz que sabe que ele fez um trato com o Itadori, mas não vai deixar que isso aconteça, porque o Itadori vai morrer antes que ele possa assumir o corpo, e é para ele ficar ali assistindo quieto. Como o domínio do Mahito ele garante o toque, a mão esquerda do todo é atingida, e antes que possa se propagar por todo o seu corpo, ele mesmo acorda, mas o Mahito já estava na sua frente para acertá-lo com um raio negro diretamente no seu estômago, mas o todo conseguiu concentrar toda a sua energia amaldiçoada no estômago para minimizar o dano. E agora que sua técnica tinha voltado, o Mahito pensa que o todo não pode mais usar os seus poderes, porque ele estava sem uma mão. Assim, ele poderia acabar com ele usando a transformação ociosa. E quando ele vai se aproximar para tocar no todo, o cordão que ele estava usando se parte e abre no chão. E lá, o Mahito observa que tem uma foto do Itadori e daquela ídolo que o todo gosta. Isso acaba distraindo o Mahito e dá tempo para o todo bater em sua mão, trocando os dois de lugar. Assim, o Itadori aparece na frente do Mahito e acerta ele com mais um raio negro. O todo, ferido no chão, olha para sua mão e vê ela queimada por ter apenas tocado no Mahito. E ele acha que foi um milagre ele ter conseguido sair dessa. O Itadori agradece e pede para deixar com ele agora. Mas o Mahito cria mais um dos corpos modificados que mantém o Itadori ocupado. E depois de ser atingido por mais um raio negro e do todo está o tempo todo no seu pé, o Mahito acha a verdadeira essência de sua alma, sua verdadeira forma, e ele usa a transfiguração ociosa nele mesmo, modificando seu corpo e se transformando em um corpo espiritual instantâneo da morte desfigurado. O Itadori vê que aquela forma é diferente de qualquer transfiguração que o Mahito já tenha usado e se pergunta o que está acontecendo. O Mahito explica que agora que eu aprendi o raio negro, finalmente entendi minha verdadeira e desenfreada alma. O Itadori responde que não sabia que ele era do tipo que seguia uma jornada de autoconhecimento. O Mahito diz que é verdade, mas ele está apenas começando. E assim que ele matar o Yuji, irá renascer de verdade. E os dois começam a lutar. E mesmo com toda a velocidade que o Mahito tem agora, o Itadori está conseguindo se defender dos ataques dele. Até que ele desvia um dos golpes e consegue acertar um murro nele. Mas o Itadori percebe que agora o corpo do Mahito está mais duro do que antes. O Mahito corta o Itadori usando a lâmina do seu braço. E cada ataque que ele vai fazendo, ele vai cortando o Itadori mais e mais, deixando ele completamente ferido. E o Itadori, sem conseguir acertar um único golpe, ele percebe que, como o espírito amaldiçoado, o Mahito se tornou algo totalmente diferente da sua antiga forma. O Mahito vai, segura a cabeça do Itadori e joga ele no chão com toda a sua força, abrindo um buraco enorme. Assim, o Itadori percebe que a única forma de ganhar dele é usando um raio negro impregnado com o máximo de sua energia amaldiçoada. Mas não existe um xamã sequer que consegue utilizar isso à vontade. Mas nessa hora, o preço de ter levado todos aqueles golpes é cobrado e o Mahito ele começa a sangrar. Mas ele sabe que, mesmo sendo atingido de raspão, ser atingido por um raio negro logo após uma expansão de domínio causa alguns danos sérios. Então ele diz para o Itadori que os dois ainda têm muito sobrando no tanque e eles retornam à sua luta. Nisso, o Mahito vai pensando que não existe um feiticeiro sequer que consiga usar o raio negro sempre que quiser. Contudo, nessa luta, o Itadori é incrível. Como ele faz pensar que pode fazer isso sempre que quiser? O Itadori usará o raio negro. Se eu não tomar cuidado, será o meu fim. Eu já planejei uma contramedida. Vou me transformar no local onde ele mira seus ataques. Então irei focar minha energia amaldiçoada para o local onde desviei meu corpo espiritual. O Itadori vai focar sua energia amaldiçoada
em seus punhos, então eu vou revidar com um ataque em seu pescoço e acabar com isso. Então, quando isso acontece, quando o Mahito pensou que já havia ganhado, ele é atingido por um segundo golpe e o Itadori consegue desviar do seu ataque. Então, é explicado que o punho divergente nasceu dos maus hábitos do Itadori, mas ele acabou perdendo essa técnica à medida em que sua manipulação de energia amaldiçoada melhorou. Contudo, desde sua luta contra o Chozo, o Yuji Itadori pode controlar o punho divergente como ele quiser. No meio disso, lá no alto, o Aoi todo se levanta, falando diretamente com o Mahito. Ouça bem, espírito amaldiçoado. Não tem como você não saber disso, mas não passa de um mero ornamento o ato de bater palma. É nada menos do que uma aclamação da alma. E o todo vai e bate palmas. O Mahito ele tenta se defender da troca, mas quando ele vê, a troca não foi feita. E lá, do alto, o todo pede desculpa, mas a técnica amaldiçoada meia boca dele já está morta. Então, com um golpe pelas costas, o Itadori acerta o Mahito com um raio negro e a força do golpe é tão grande que ele é arremessado para muito longe dali, completamente destruído. E, na sua antiga forma, o Mahito não aceita que esse seja o seu fim, mas ele já não tem mais nada, nem mesmo humanos transfigurados. Então, o Itadori começa a falar com ele. Você está certo, Mahito. Eu sou você. Eu queria te rejeitar e convenci a mim mesmo que você estava errado. Mas isso não importa agora. Eu vou matar você. Mesmo que volte como outra maldição, eu o matarei. Mesmo que mude o seu nome e sua aparência, eu irei te matar de novo. Não precisa de nenhuma razão ou motivo. Talvez depois de 100 anos da minha morte, a razão por trás das minhas ações fiquem claras. No grande esquema das coisas, talvez eu não passe de uma mera engrenagem, mas eu vou continuar matando maldições até quando eu puder, porque esse é meu papel nisso tudo. E o Mahito ele tenta fugir de lá, assim como um coelho foge de uma águia. Ele está sendo perseguido pelo Itadori, mas na escuridão um lobo preto observa tudo. Então aparece o Geto ou Kinjaku, perguntando se o Mahito quer que ele o salve. Após escutar o nome daquele cara e ver que ele tá vestido um manto budista e tem uma marca de cicatriz na sua testa, o Itadori parte para cima dele pedindo para ele devolver o Gojo. Mas o Geto começa a falar que nos meados da Era Edo, as pessoas ligavam terremotos a peixes-gatos. Acreditavam que enormes peixes-gatos se moviam debaixo da terra, e essa era a causa dos terremotos. Então, ele utiliza uma das maldições e cria uma ilusão que faz com que o Itadori acredita que está caindo. O Geto explica que o poder da manipulação de espíritos amaldiçoados está na quantidade de ataque que pode fazer. Eu tenho inúmeros espíritos amaldiçoados de grau 1 ou maior. Eu posso apenas soltar mais um quando a técnica do oponente o supera. Claro, não preciso me restringir ao tempo para isso. Eu posso apenas lançar um ataque após o outro. Então, ele utiliza vários espíritos amaldiçoados que se assemelham a centopeias para atacar o Itadori, junto com a outra maldição que cria ilusões, esmagando completamente o Itadori no chão. Geto pensa que no ano passado, durante o Hyakki Yaku, se as forças não tivessem sido divididas entre Senjuku e Kyoto, ele poderia ter vencido ao invés do Okutsu. O Itadori no chão, completamente destruído e sangrando muito, mesmo assim ele pede para ele o devolver. O Geto diz que está impressionado porque o hospedeiro do Sukuna é bastante forte. O Mahito vai e tenta atacar ele, mas o Geto desvia do toque. Assim, o Mahito diz que já sabia, afinal eu nasci dos humanos. Com isso, o Geto usa sua técnica e transforma ele em uma bola, adicionando assim o Mahito à sua coleção de maldições. Ele se vira para o Itadori e diz: vamos discutir sobre o mundo que está por vir. E começa a falar: você conhece as técnicas máximas? Além dos domínios, são as mais supremas técnicas amaldiçoadas. A técnica máxima de manipulação, Uzumaki máximo, combina todos os espíritos amaldiçoados que eu absorvi em um e acerta meu oponente com energia amaldiçoada super condensada. O Uzumaki é poderoso,
mas usá-lo quer dizer que eu perco a vantagem do grande número de golpes de minha técnica amaldiçoada à minha disposição. No início, eu não achei assim interessante, só pensei como uma forma de reciclar espíritos de baixo nível. Mas eu estava errado. O seu real valor só é revelado quando um espírito amaldiçoado de grau 1 ou superior é absorvido e suas técnicas são extraídas. Então ele absorve o Marrito e pega para si a sua técnica de manipulação de alma, se encerrando por aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, só quero dizer que essa deu muito trabalho, então realmente estou contando com vocês para deixar o like aqui, se inscrever no canal, porque se vocês quiserem mais vídeos como esse, eu vou ter que estar contando com essa ajuda de vocês. Então, já sabe, né? Comentem o que você achou e também se você quer mais, né? Porque eu preciso da opinião de vocês. E do mais, era só isso. Valeu, falou!